Boa tarde, meus irmãos, amigos. Bom é estarmos juntos em pensamentos, em sentimentos, mesmo que não possa ser pessoalmente, mas com a tecnologia, com o progresso, temos que agradecer a Deus ter dado para nós esse progresso tecnológico para estarmos unidos em pensamento, para estudarmos o Evangelho de Jesus na nossa amada Escola Jesus Cristo, escola que leva o seu nome. Então, para prepararmos os nossos corações, as nossas mentes para o estudo dessa tarde dos irmãos de Célia Lúcius, um trabalho que é feito às tardes na nossa escola, nós vamos ler do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos. Esse livro, ele contém mensagens de vários espíritos que abordam assuntos diversos contidos no livros Religião dos Espíritos e Seara dos Médiuns, comentários desses livros. E as mensagens ímpares foram recebidas por Francisco Cândido Xavier e as mensagens pares por Valdo Vieira. E para a nossa preparação de hoje, eu vou ler trechos da mensagem número 2 pelo Espírito André Luiz, Excesso e Você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da nossa moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos na casa que leva o teu nome, Senhor. Casa de bênçãos para as nossas almas, ainda engatinhando na evolução, com passos trôpegos na estrada da nossa vida espiritual, mas tentando, Senhor, melhorar-nos, estudando o teu Evangelho à luz do Espiritismo, tentando entender as diversidades da vida, para que possamos alcançar, Senhor, por vossa misericórdia, por vossa compaixão, por vossa piedade a nós, espíritos imperfeitos, mas que temos a certeza de que as bênçãos do teu amor infinito nos atinge e nos renova os propósitos. Abençoa a nossa reunião desta tarde, que possamos aprender todas as vossas lições. Abençoa a nossa casa amada, Escola Jesus Cristo, que ela possa mais um ano de vida atingir
todos os princípios norteadores do nosso fundador. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, o que nos coube hoje para estudar é uma mensagem de Emmanuel que está no livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Chico Xavier. A mensagem que nos foi designada é a mensagem 28, intitulada Bem-aventurados misericordiosos. Essas bem-aventuranças estão no Sermão do Monte, e essa da misericórdia é narrada por Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que vem a ser misericórdia? Recorremos ao dicionário, como sempre, para entender as palavras melhor. Misericórdia quer dizer compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão, piedade, socorro, ou um grito de quem pede compaixão. Quem está em aflição, quem está em dificuldade, grita misericórdia e pede compaixão. Esse grito é um grito que pede, que clama por compaixão de quem ouve. E compaixão é a preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. O auxílio que prestamos a alguém que nos pede um socorro tem que ser ativo. Jesus nos ensinou a atividade. Não podemos ficar de braços cruzados. E Jesus tinha grande compaixão da multidão, faminta de pão material e pão espiritual. Quantas vezes ele alimentou com a multiplicação de pães e peixes aquela multidão que estava carente de tudo, como vemos hoje, a multidão faminta, pedindo socorro, pedindo misericórdia. E Jesus nos conta parábolas acerca dessa compaixão que ele tinha por essa multidão. Em Mateus 18, 23 a 34, nós encontramos a parábola do credor incompassivo. No versículo 33, Jesus diz: não devias ter igualmente compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então Jesus, com essa parábola do credor incompassivo, nos mostra que temos que ter misericórdia, como o Pai tem misericórdia de nós. Então temos que ter compaixão com os outros. Lucas nos conta no capítulo 10, no versículo 37, parábola do bom samaritano. E no versículo 33, nós vamos encontrar: mas o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, essa preocupação profunda em auxiliar o outro que está necessitado é a grande bem-aventurança que Jesus vem nos contar. E bem-aventurados são os misericordiosos. E Emmanuel, explicando mais uma vez, dentre tantas mensagens explicativas do Evangelho de Jesus, ele vem nos trazer essa linda mensagem, que é um alerta para nós, é uma advertência, é um chamamento para que nós possamos abrir o nosso coração, como André Luiz
nos conta, nessa mensagem que eu li de preparação, tudo que for excesso em nós. E nesse momento, nós estamos vendo que tudo que a gente tem de mais, para quê? Nós estamos confinados, nós não podemos ficar trocando de roupa, nós estamos usando sandálias dentro de casa, não precisamos de tanta coisa, são excessos. Então, como o André Luiz nos diz, não transformarmos nossas casas em museus, em coisas paradas, porque compaixão é a preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. Então, nós temos que movimentar essas coisas. Então, Emmanuel, vamos à mensagem que ele nos traz. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Então ele nos diz que nós temos que cultivar a misericórdia em nós, mas não exclamando inativamente ao céu e não fazendo das nossas mãos o trabalho que deve ser feito. Ficamos na preguiça, na inatividade. Então, diante do sofrimento alheio, que está nos convocando auxílio, fraternidade, cooperação, devemos agir e não ficar com exclamações piedosas simplesmente. Aprendamos a cultivar a misericórdia do silêncio. Olha que coisa linda as palavras de Emmanuel. Cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando aos que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Olha como nós temos que aprender ainda e muito com esses espíritos que vêm através da misericórdia aclarar as nossas mentes e os nossos corações. Misericórdia do silêncio, diante do erro do outro, diante da ação benfeitora, que diante daqueles que eles estão nos fazendo um benefício com uma palavra que nós não gostamos, com os que não nos compreendem. Quando alguém não nos compreende, nós gritamos e esquecemos de cultuar a misericórdia do silêncio. Daqueles que estão errando e nós dizemos que somos misericordiosos, que somos piedosos, apontamos o erro do outro. Então nós estamos esquecendo que não podemos julgar, que não podemos ser preguiçosos, que temos que ter o silêncio, e o silêncio é uma misericórdia. E temos que estender as mãos, mãos amigas, mãos que trabalham, como a mensagem de Alta de Souza, o poema, ara, semeia, tece, afaga, ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nossos corações. Então, nós temos que ter esse sentimento para com os nossos semelhantes. Aí, no próximo parágrafo, ele vem nos explicar uma coisa muito interessante na nossa vida diária. Defrontado pelo rico, estamos diante de uma pessoa rica, ser misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração.
Diante de um rico, nós ficamos apontando, dizemos que ele emprega mal a riqueza, e estamos nos esquecendo de ser misericordioso com ele, atendendo às suas necessidades para que o coração dele não fique gelado. Então nós temos que levá-lo à riqueza produtiva. Então muitas vezes, diante de uma pessoa que tem muitos bens, nós temos que usar de misericórdia com ele, porque ele ainda não aprendeu a se desapegar dos seus bens, mas nós temos que ensiná-lo e ser misericordioso. Também ao contrário, à frente do necessitado, ser igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. Então nós temos que ser misericordiosos com qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, porque na riqueza nós podemos levar a um erro de gelar o coração de alguém. E quanto ao pobre, do necessitado de qualquer ordem, podemos levar à revolta. E a revolta mina o coração, torna o coração amargo. Então nós temos que pensar nessas coisas, como agir diante das pessoas, ter a preocupação de levar a caridade a essas pessoas. Então, caridade é o amor em movimento. Ter piedade, como Jesus teve compaixão da multidão. Se nós nos dizemos cristãos, se nós queremos aprender com o Cristo, eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Nós temos que vencer as nossas dificuldades, vencer para crescer espiritualmente. Então, continua Emmanuel. Se usares a misericórdia para com teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, então em qualquer lugar, a serenidade será um bálsamo a fluir do seu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Olha que parágrafo bonito de se usar a misericórdia. Usar a misericórdia com os nossos companheiros em qualquer lugar, no lar, no trabalho, na casa religiosa, na sociedade em geral, na rua, porque usando a misericórdia, nos preocupando com aquele irmão, companheiro que está junto de nós, a serenidade vai fluir da nossa boca, do nosso verbo, das nossas palavras e vai extravasar a nossa alma. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós temos o coração cheio de piedade, de compaixão uns com os outros, nós vamos falar com compaixão. E aí a paz vai ser instalada, que vai iluminar e socorrer a todos. Então, por onde passarmos, vamos deixar um rastro de amor, de piedade, de compaixão. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Olha o alerta de Emmanuel. Quantas vezes nossos pensamentos, nossos passos estão com falta de misericórdia, porque nós nos fazemos autores de indisciplina, insubordinação, secura, aspereza, tanto na voz quanto nos passos, no nosso caminhar,
nos nossos pensamentos. Então, isso aí, esse alerta para que nós sejamos vigilantes. E quantas vezes nós caímos, não é, meus irmãos? Essas palavras, elas foram feitas primeiro para quem fala, né? Então, os assuntos, quando caem para nós, é para nos chamar a atenção. Como nós estamos lidando com os outros? Como nós estamos lidando com os ensinamentos de Jesus? Então, plantemo-la em nosso caminho, plantar a misericórdia. Então, ele vem pedindo para a gente cultivar, para a gente cultuar, para a gente ser, usar da misericórdia para com todos. Porque plantar em nosso caminho, como? Trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem. É o bem da parábola do samaritano. A íntima compaixão que ele teve por aquele homem caído fez com que ele fizesse o bem, a melhoria, se preocupasse com aquele homem. Na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. Olha só esse alerta. A compaixão nós vamos ter pelos outros, nos preocupando com quem nos pede socorro nos momentos de aflição. Não são para os momentos cor-de-rosa, que a gente usa tanto, né? Então, esse bem é para ser feito nos momentos de tempestade e incompreensão, inclusive nossos. Não é só dos outros. Os outros estão aflitos, pedindo socorro, e nós devemos ser misericordiosos, mas também aplacando a nossa tempestade, a nossa incompreensão, o nosso momento difícil, os nossos momentos de trevas, o nosso momento de dificuldade. Então, fazer o bem só quando nós estamos bem, vale a pena, claro, mas importante é nos momentos de tempestade. Ele diz que compaixão é remédio, né? Mas não é um remédio só para os dias bons, também é para os dias em que nós estamos com dificuldades. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Então, o misericordioso que Jesus colocou na bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, são esses que lutam, que sofrem, que se agitam, que trabalham no bem comum, o bem de todos. Nós temos que deixar esse egoísmo, esse egocentrismo nosso e trabalhar pelo bem comum. O coletivo é importante em nossas vidas. Nós vivemos em coletividade. Agora é um momento estranho em que estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. Temos uns aos outros para nos unir em pensamento. Então, aqueles que fazem da piedade um serviço constante do amor vão vão alcançar essa misericórdia e as portas. Olha como Emmanuel nos fala numa linguagem muito própria nossa. Vão realmente estar as portas do reino de Deus
estarão abertas para aquele que foi misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia, ela engloba uma série de virtudes, né? Como a piedade, a compaixão, o socorro, o perdão. E por isso que Allan Kardec colocou no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados misericordiosos, ele colocou o perdão, a indulgência. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na pergunta 886 a pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre a caridade. A caridade é o amor em movimento, é a piedade, é movimentarmos esse sentimento de compaixão dentro de nós. Então Kardec pergunta, uma pergunta que todos nós já conhecemos, mas sempre é bom lembrar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos: benevolência para com, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é misericórdia, porque misericórdia também é perdão, misericórdia também é indulgência, também é benevolência, beneficência para com os outros, é fazer o bem, como as parábolas que Jesus nos ensinou. E que esse movimento ativo que temos que ter com as nossas mãos, com as coisas que temos que promover, estamos fazendo misericórdia, estamos caminhando para que essas portas do reino dos céus, do reino de Deus, possam ser abertas para nós. Nós temos que agradecer muito esses ensinamentos, esses momentos em que paramos as nossas atribulações do dia a dia e para orar, para estudar esse Evangelho Santo que nos trouxe tantos ensinamentos. Então, que Jesus possa nos abençoar e essa tarde, com esse ensinamento, possamos sair agraciados pelas bênçãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado, divino, agradecemos esses instantes em que passamos em Teu nome, Senhor, estudando o Teu Evangelho na nossa casa de lições que leva o Teu nome. Pedimos as vossas bênçãos para todos aqueles que se dispõem conosco a estudar o Teu Evangelho. Por tudo, Senhor, Te louvamos, agradecemos todas as bênçãos que recebemos e Te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.